E aí, brother? Pois Dá então. pra mais uma só. Uma curiosidade, então, vamos? É? Ô, Caio, tudo bom? Tudo. No tempo de Noé, as pessoas viviam mais de 800 anos. Uns dizem que era por causa das comidas, que eram mais ricas. Outros dizem que a contagem do tempo estava errada. Estava errada, não Outros só dizem que era essa coisa da contagem do tempo. Veja bem, na mesma genealogia de Gênesis 5, que diz que Matusalém viveu 965 anos, se diz de um outro indivíduo que gerou um filho com 37 anos e morreu. Se era contagem de tempo, para 37 anos era um bebê. Ele era um feto. Era um feto, isso. Era um fetinho, gerou um filho com... Era um feto de 37 semanas, gerou um filho. Exatamente, exatamente. Então, até para argumentar, pelo amor de Deus, não vamos cair na idiotice. Claro. Só para te responder, meu filho, havia uma longevidade maior porque o clima era diferente, o alimento era diferente, o mundo era vegetariano até o dilúvio, a maior parte do mundo semita, daquela cultura que viraram semitas, é o livro de Gênesis que diz que até aquele momento a humanidade não era ainda onívora, ela era vegana. Olha. Tá lá escrito no livro de Gênesis. Além do que diz que a temperatura da Terra era outra, que tinha uma neblina todos os dias. Existem estudos científicos que dizem que existe uma boa possibilidade de, por aquele bioma que estava ali estabelecido, a longevidade humana acontecesse muito, muito mais do que se imagina. Aí é depois daquilo que você vai vendo, uma diminuição que não é súbita. Depois do dilúvio, aí o cara mais longevo vai a... O que houve com o meu microfone? Parou? Tá falhando? E agora? Melhorou? Melhorou, tá. Ali se diz, depois do dilúvio, Noé viveu 500 e tantos anos e morreu. Aí vai diminuindo. A próxima geração já vive 370, 80 e morre. Aí já vem uma outra que vive 200 e não sei o que. Vai diminuindo gradativamente. Quando você chega em Abraão, Isaac e Jacó, eles já estão aí, viveu 187 e morreu, viveu 170 e tantos e morreu. Isaac, por exemplo, casou jovem ainda aos 40 anos, adolescente de 40 anos, e morreu com 100 e pouco. Jacó com 180 e tantos. E foi diminuindo. Mais ou menos 300, 400 anos, não, mais um pouco, 700 anos depois de Abraão, Isaac e Jacó, você já vê 1000 anos depois de Jacó, de Abraão, você já vê Davi morrendo com 70. Aí você começa a ver Moisés, algumas poucas centenas, uma centena e pouca de anos antes de Davi, ou 300 anos antes de Davi, Moisés dizer no Salmo 90, a vida do homem sobe a 70 anos. Olha como já tinha caído. Em havendo vigor, a 80. O que passar disto é canseira e enfado. Quando você vai chegando aproximando da vida dos profetas, depois do Templo de Salomão, dali para frente na narrativa bíblica, o indivíduo longevo estava morrendo com 80, 90. E depois houve períodos em que a longevidade diminuiu, depois ela subiu. A média da longevidade. No tempo do Império Romano, raramente você vê um imperador romano longevo. Eles morrem aos 50, 60, 40, um muito velho aos 70, por várias circunstâncias. De modo que não é nada disso. A gente perde muito tempo com essa bobagem. São vários fatores, né? São vários, uma multidão de fatores. Agora, o que a gente precisa parar de tratar
os homens da Bíblia como se fossem os imbecis. Olha, Abraão sabia fazer raiz quadrada e raiz cúbica. As placas cuneiformes de Ur dos Caldeus, do tempo em que Abraão viveu e cresceu lá, fazia parte do ensino normal ali, aprender matemática como a gente já conhece, raiz quadrada e raiz cúbica, cálculo. A medicina era tão evoluída que Hammurabi, que era o rei do lugar, teve que estabelecer um código muito anterior ao de Moisés, onde os 10 mandamentos já estão presentes e um monte de outras leis aplicadas a médico charlatão, a um monte de coisas assim, porque já tinha equipamento para operar até crânio, abrir a cabeça e operar dentro. No Egito contemporâneo àquela época e anterior aos dias de Moisés, você encontra hoje os mesmos equipamentos usados para fazer cirurgias interiores no cérebro, eles já usavam enfiando pelos olhos, pelo nariz, cortando o crânio, fazendo coisas impensáveis, abrindo o peito. Então a gente tem essa mania idiota de tratar os antigos como os imbecis. Ao contrário, imbecis somos nós. Você só sabe usar essas maquininhas aqui, mas não sabe mais nada, rapaz. Eles sabiam o que você nunca imaginou nem sonhou em saber. Então vamos parar de tratar os antigos como imbecis que não sabiam nada. Toda a nossa herança filosófica vem deles. A nossa herança astronômica se baseia neles. A nossa matemática vem deles. A primeira noção de átomo veio deles, lá de Tales de Mileto, na Grécia. Sim. As grandes descobertas da gente hoje já tinham sido tangidas e inicialmente entendidas por eles. Os gregos então, né, cara? Nossa. Os egípcios, os gregos. Nossa. Os fenícios, os incas, antes deles, os de Nazca, os astecas. Pelo amor de Deus, é muita presunção, é muita burrice contemporânea não respeitar o legado, o acumulado, a ciência, o aprendizado de gerações e gerações. Essas coisas são perdidas de vez em quando pelos cataclismas universais que apagam a memória toda. Como se hoje aqui houvesse uma guerra nuclear violenta. Quem sobrevivesse iria ver o mundo voltar a uma primitividade impensável e as 2, 3 ou próximas gerações sem memória de nada. Tratando o mundo como se tivesse começado agora. É. Dava um reset. Né? É. Então, por favor, um pouquinho de inteligência ajuda a viver, tá bom?